E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. E no vídeo de hoje a gente vai fazer aí duas questões bem interessantes, bem importantes sobre a sociedade mineradora, sobre a economia mineradora no Brasil colonial. Então fica aí até o fim, porque elas são questões que vão ajudar, inclusive, a fazer revisão. Eu achei elas bem interessantes, estava procurando por questões para poder responder e achei essas duas. Elas são muito legais porque elas têm um nível de dificuldade a lá moderado, mas elas ajudam a gente a relembrar a sociedade mineradora e vocês vão ver isso aqui. E tem distratores, inclusive, que a gente tem que tomar cuidado. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Tem Brasil, geral, filosofia, sociologia, muito conteúdo completo para o Enem 2000 e vestibulares. Falei 2000 o quê? Vamos aí nos ajudando aí a chegar aos 500k, certo? Primeira questão já na tela para vocês. Universidade Federal do Ceará, não tem um ano, mas a questão é muito interessante, prestem bem atenção. Na mineração, como de resto em qualquer atividade primordial da colônia, a força de trabalho era basicamente escrava. Ok. Havendo, entretanto, os interstícios ocupados pelo trabalho livre ou semi-livre. Então, a mão de obra principal era escrava, mas existia o trabalho livre ou semi-livre, certo? Aí a obra, a Maria de Laura Souza, Desclassificados do Ouro, Pobreza Mineira do século XVIII. Ok. Pergunta, vamos lá então, gente. Eu estou lendo no celular hoje, né? Então eu enxergo muito pouco, você sabe disso, mesmo com óculos, tá? Com base nesse trecho sobre o trabalho livre praticado nas áreas mineradoras no Brasil Colônia, é correto afirmar que sobre o trabalho livre, tá? Então isso é importante, porque tem pegadinha, viu? Pegadinha, na verdade, no processo de revisão. Distratores, né? Devido à abundância de escravos no período do apogeu da mineração, os homens livres conseguiam viver exclusivamente do comércio de ouro. Só do comércio. Eles não mineravam, né? A alternativa está querendo dizer. B. Em função da riqueza geral proporcionada pelo ouro, os homens livres dedicavam-se à agricultura comercial, vivendo com relativo conforto nas fazendas. C. Perseguidos pela igreja e pela coroa, os homens livres procuraram sobreviver às custas da mendicância e da caridade pública. Eles eram perseguidos pela coroa, né? E pela igreja, diz aqui. A D diz: sem condições de competir com as grandes empresas mineradoras, os homens livres dedicavam-se à faiscagem e à agricultura de subsistência. Faiscagem seria extrair o ouro, explorar o ouro de forma individual, tá? Nesse sentido, aqui é um conceito utilizado na sociedade mineradora. O faiscador, que ainda existe, inclusive, ele fazia lá individualmente só, tá? E a E diz: em função de sua educação, os homens livres conseguiam trabalho especializado nas grandes empresas mineradoras, obtendo confortáveis condições de vida. Para pensar sobre sociedade mineradora, sobre essa relação da maioria do trabalho escravo e sobre a atividade do homem livre. Alternativa correta, deixa o celular aqui de lado, porque aí a gente faz a revisão, tá? Sobre isso. É a alternativa D. Eu acho que eu já tinha cantado a bola quando eu expliquei o que eram só escadores, né? Sem condições de competir com as grandes empresas mineradoras, os homens livres dedicavam-se à faiscagem e à agricultura de subsistência. Prestem bem atenção agora. Em algum momento a gente fala, é comum a gente abordar que essa mineração ela foi praticada também por particulares. A gente falou inclusive na Sociedade do Diamante, um período que era feito por particulares, a extração, a exploração do diamante. Na mineração do ouro também, né? Nessa sociedade aurífera. Agora, o fato de ser particular não tira tem uma diferenciação em relação a faiscadores, porque os particulares que a gente fala, que a gente costuma dizer, são grandes exploradores que de fato eles pertencem a uma empresa portuguesa que pagam aqueles impostos, o quinto, a finta, né, a captação, entre outras coisas, mas não deixam de ser particulares.
O que o texto alternativo está querendo definir como faiscadores, esses homens livres que o texto está querendo dizer, são aqueles que não têm escravos, que são, eu cheguei na civilização, na sociedade mineradora, da região do ouro e Minas, e eu vou sozinho, sem escravos, sem nada, eu vou extrair. Eu não tenho muito dinheiro, eu vou pagar os meus impostos e tal, mas eu não vou arrecadar tanto quanto um particular que tenha escravos, né? Que ele faz parte de todo um processo, de uma cadeia social ali. Entenderam? Então, esses homens livres que o texto está querendo dizer são esses faiscadores individuais mesmo, não são grandes proprietários. E também o texto coloca aqui como eles também se dedicavam à agricultura de subsistência, para comer. Essa agricultura de subsistência bem pobre, bem inicial, bem rudimentar, para poder sobreviver mesmo. Existiram, sim, na sociedade mineradora, como eu falei para vocês, ainda existem os chamados, não são faiscadores, são os garimpeiros individuais, mas ainda existem na região mineradora. Aí as outras estariam erradas, porque todas elas iriam em contraste, né? Seriam o contrário da alternativa correta. A diz, devido à abundância de escravos no período do apogeu da mineração, os homens livres conseguiam viver exclusivamente do comércio de ouro. Não, eles eram faiscadores, né? Eles não viviam exclusivamente do comércio. Tinham a agricultura de subsistência e eles também exploravam de forma bem individual, rudimentar. A B diz, em função da riqueza geral proporcionada pelo ouro, os homens livres dedicavam-se à agricultura comercial. Aí que está o contraste com a alternativa D. Porque poucas condições de ter uma agricultura comercial, uma agricultura ali na região para poder vender, que não seja uma agricultura só de subsistência. Porque como é uma região mineradora, isso é importante que você saiba, isso é um distrator importante, tá? Que faz parte dessa revisão, o solo ele é rico em ferro, se planta muito pouco, assim, o básico para você sobreviver, mas para vender não. Daí vem a importância, inclusive, da relação da sociedade mineradora com o comércio de fora, o comércio vindo do sul, dos tropeiros, de São Paulo, que iam levar mantimentos, iam levar produtos de primeira necessidade, comida para a área mineradora, justamente por conta da carência do solo na região. Então, para poder sobreviver, para poder comer e tal, ok, mas para poder vender significa que você tem que produzir a mais, aí fica difícil, entenderam? Por que é importante? E por que é legal trazer essa questão aqui? A C fala, perseguidos pela igreja e pela coroa, os homens livres procuraram sobreviver às custas da mendicância e da caridade pública. Não é porque eles não eram necessariamente perseguidos, tá? Eles buscavam pagar impostos. Existiam aqueles faiscadores também que não pagavam os impostos. Na verdade, a maioria fugia desses impostos, mas eles não viviam da mendicância, eles viviam dessa agricultura de subsistência, da extração rudimentar do ouro, entre outras coisas, tá? Perseguidos eles até eram, mas eles não viviam da mendicância, essa é a questão. Eles estavam ali justamente porque eles estavam atrás de riqueza, que era o ouro. Então, entraria em contraste. E a E diz, em função de sua educação, os homens livres conseguiam trabalho especializado em grandes empresas mineradoras, obtendo confortáveis condições de vida. Aí eles já não seriam livres em relação ao trabalho. Eles são livres, porque não são escravos, mas não em relação ao trabalho, tá? Então, assim, eles deixariam de ser faiscadores. Fechou? Livres em relação ao trabalho, porque liberdade eles já tinham, tá? Essa é a questão importante. Bom, vamos embora. Vamos para o próximo aí, então. A próxima questão foi cobrada deixa eu abrir a minha aqui, na Universidade Federal do Espírito Santo. E eu achei essa muito bacana, que eu quero trazer aqui para vocês. Então, vou ler e a gente responde. Vamos lá. A expansão do ouro, aparentemente simples, atraiu milhares de pessoas. Essa aqui pode confundir as pessoas um pouco, porque existe até uma questão física aqui, tá? De pessoas da América Portuguesa, cuja população estimada passou de 300 mil habitantes em 1690 para 2 milhões e 500 em 1780. Metade desse aumento demográfico ocorreu na região mineradora. Considerando essas afirmações, pode-se afirmar que na região mineradora, sobre o crescimento demográfico
de quanto mesmo? De 1690 você tinha 300 mil pessoas, para depois em 1780, já lá no finzinho, contar com 2 milhões e 500, é muita coisa, né? Vamos lá então. Considerando essas afirmações, pode-se afirmar que, atenção gente, muita atenção, o denominado ciclo do ouro, que é o que a gente chama, possibilitou uma espécie de atração centrípeta para o mercado interno desenvolvido pela mineração e assim contribuiu como um fator de integração regional na América Portuguesa. A força centrípeta, né? Que logicamente que não é minha área falar, mas é aquela força que te leva para o meio, se eu não me engano. Vocês podem até comentar aí com mais propriedade do que eu, a força que leva para o meio. Então, faz com que pessoas venham para o meio, para o epicentro, né, da exploração do ouro, certo? Contribuiu como fator de integração regional na América Portuguesa. Fez com que a América Portuguesa focasse mais nesse centro, que é o ouro. Ok, beleza. A B diz: a população atraída pela mineração também desenvolveu intensa atividade agrária de subsistência, propiciando reconhecida autossuficiência que inibiu qualquer tipo de polarização. Significa, então, que não precisou de qualquer tipo de atividade em volta, porque a agricultura de subsistência era bem desenvolvida na região mineradora. Estou sem água aqui, estou com vontade de tomar água. A C diz: o regimento dos superintendentes, guardas-mores e oficiais deputados para as minas, que em 1702 instituiu a Intendência das Minas, que era a instituição responsável pela cobrança do quinto, tá, dos impostos, Intendência das Minas, mantinha rigorosa disciplina militar e constante vigilância na Estrada Real, desculpem, impedindo o ingresso de emboabas e mascates nas regiões de ouro e diamante. Emboabas seriam então os exploradores vindo de Portugal, os exploradores portugueses, né, que usavam botas altas, né, os emboabas, e mascates seriam mercadores, comerciantes, tá? A gente vê isso na Guerra dos Mascates, por exemplo, no Pernambuco, né, Recife contra Olinda, né, revolta nativista. A D diz: o denominado ciclo do ouro ocasionou uma espécie de atração centrífuga. Aí significa que precisa de alguma coisa para mover, tá? Essa atração, um motor, uma espécie de motor. Fala uma espécie, né? Porque seria esse motor humano, contingente e tal. Pois as riquezas auríferas de Goiás e da Bahia contribuíram para financiar simultaneamente o denominado renascimento agrícola do Nordeste no Brasil, no final do século XVII. Então, deixa eu ler de novo aqui para entender. O denominado ciclo do ouro ocasionou uma espécie de atração centrífuga, pois as riquezas auríferas de Goiás e da Bahia contribuíram para financiar simultaneamente o denominado renascimento agrícola do Nordeste no Brasil, no final do século XVII. Vamos lá. E a E diz assim, a integração regional da América Portuguesa consolidou-se durante a União Ibérica, 1580-1640, período de domínio espanhol em Portugal, né? Filipe I, Filipe II, Filipe III e Filipe IV. Quando foi removida a linha de Tordesilhas, possibilitando a convergência das regiões da pecuária para o grande entreposto comercial que consagrou a região de Minas Gerais. E aí, o que vocês acham? Difícil essa? Vamos responder. O que tem a ver com essa ideia da demografia da região do ouro? Tá? A alternativa correta é a alternativa A. Prestem bem atenção. O denominado ciclo do ouro possibilitou uma espécie de atração centrípeta que puxa para o meio. Lembrando que a região mineradora, principalmente quando a gente fala em Minas Gerais e Goiás também, logicamente, mas principalmente Minas Gerais, é interior de Brasil. Não é litoral, então é interior. Então, o foco dessa demografia foi puxada para o meio. É aquele deslocamento do eixo econômico e também é populacional, do norte para o sul, que a gente fala, porque naquele período só se falava norte e sul, não tinha um conceito de nordeste, até mesmo porque a linha do Tratado de Tordesilhas não permitia essa interpretação. Então tá assim, atração centrípeta, centrípeta, puxava para o centro, né, para o epicentro, para o meio, para o mercado interno desenvolvido pela mineração. E assim contribuiu como um fator de integração regional da América Portuguesa. Olha o foco levando para o meio. É o ouro, é o diamante, mas principalmente o ouro, certo?
Então o foco vai puxando, essa força puxa para cá, integra a América, porque aí você vai puxar um monte de coisa. Você vai precisar, por exemplo, do sul, desenvolvimento da pecuária, que vai levar ao meio, que vai levar ao centro, ao ouro, entre outras coisas. Tá? Então as atividades começam a puxar para o meio, certo? Isso é importante, isso é muito importante. Vamos ver por que as outras estão erradas, então. Se é que tem pegadinhas, distratores, tem sim, né? População atraída pela mineração, na B. Também desenvolveu intensa atividade agrária de subsistência. Teve atividade agrária de subsistência, mas intensa, proporcionando reconhecida autossuficiência. Matou aí. A gente falou na outra questão que precisava desses agricultores de fora, precisava de comprar os tropeiros, a atividade do tropeirismo, que trazia de São Paulo do Sul mantimentos. Se tivesse uma autossuficiência na agricultura de subsistência, não precisaria disso, entendeu? Aí não teria esse fator de integração. Entenderam como é que funciona? A C diz assim: o regimento dos superintendentes, guardas-mores, oficiais, deputados das minas, que em 1702 instituiu a intendência das minas, que cobrava os impostos, já falei para vocês, mantinha rigorosa disciplina militar e constante vigilância na estrada real, impedindo o ingresso de emboabas, mascates nas regiões do ouro e diamantes. Não, no diamante a gente falou semana passada que a Diamantina foi fechada por um período, mas aqui a gente está falando de uma maneira geral. A maior parte do tempo, a região mineradora do ouro e do diamante, na verdade, ela foi aberta para quem pudesse vir explorar, e quanto mais ouro para poder se pagar o imposto, Portugal estava aceitando. Então, emboabas, mascates podiam vir, certo? De acordo, se tivesse de acordo com as diretrizes de Portugal, as normas, tá? Então essa é a questão, você não vai impedir. Apesar de semana passada a gente falar, eu vou deixar no card aqui, é aqui ou aqui? É aqui. Eu vou deixar no card para vocês um vídeo sobre diamantes, que um período ficou fechado, mas é porque estava tendo muita exploração. A D diz: o denominado ciclo do ouro ocasionou uma espécie de atração centrífuga, pois as riquezas auríferas de Goiás e da Bahia contribuíram para financiar simultaneamente o denominado renascimento agrícola. Aí que tá, não houve esse renascimento agrícola do Nordeste do Brasil no final do século XVII. O que a gente vai ter de força da agricultura pós-ouro, inclusive, vai ser o café desenvolvido na região sul, sul-sudeste, tá? Então não há esse renascimento agrícola do Nordeste enquanto atividade econômica. A agricultura sempre continua existindo, a cana-de-açúcar nunca deixou de ser plantada. Mas aqui, quando fala renascimento agrícola, está falando a importância, voltou a ser o epicentro depois da economia colonial, o que não foi, tá? E a E diz: a integração regional da América Portuguesa consolidou-se durante a União Ibérica, 1580 e 1640. Totalmente errado já parou por aí. Quando foi removida a linha de Tordesilhas, aí que tá. O Tratado de Tordesilhas ele já não era respeitado já nesse tempo, desde o começo, na verdade. Mas esse Tratado de Tordesilhas, a linha de Tordesilhas, só foi removida em 1750 com a assinatura do Tratado de Madrid, que a gente tem aula também, tá no card para vocês. O Tratado de Madrid fez com que mudasse o mapa do Brasil. Ele foi feito em 1750 durante o período pombalino, tá? Período da mineração, inclusive. Possibilitando a convergência das regiões de pecuária para o grande entreposto comercial que consagrou a região das Minas Gerais. Então dá um erro aí anacrônico, né? Há um anacronismo, né? Na verdade. Então tá, gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham acertado essas questões, deixa aí nos comentários, não deixa de curtir também, porque isso ajuda o canal a crescer, é muito importante o engajamento de vocês, eu vou ficando por aqui, amo vocês de todo o coração do mundo, grande beijo, fui!